Olá, pessoal. Queria saudar a todas e todos. Nós estamos mais uma vez em mais uma programação da Literatura na Mário. Meu nome é Cristiano Aguiar. Eu sou escritor e professor do programa de pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Perto do coração selvagem. Esse é o tema da nossa mesa. Esse é o tema que eu vou ter o privilégio, de mediar. E a proposta dessa mesa é pensar a cultura indígena no Brasil contemporâneo e no mundo contemporâneo. Como a gente vai pensar isso? Como é que a gente vai pensar esse tema? Através de uma conversa e através da vivência pessoal, individual, de três artistas, três intelectuais e três pensadoras. Eu queria apresentá-las agora, antes da gente começar, né, a conversar. Então, a gente vai ter na nossa mesa a Jamile Pinheiro Dias, a gente vai ter a Naine Terena e a gente vai ter a Micheline Verunski. Antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria só ler brevemente o currículo. Eu fiz uma síntese, tá, pessoal? Porque o currículo de vocês é muito rico e muito extenso, mas se eu ficar aqui lendo todo o currículo de vocês, a gente vai passar uma hora aqui e eu acho que a gente pode conversar outras coisas além de questões curriculares, né? Eu vou começar pela Jamile, então. A Jamile Pinheiro Dias nasceu em Belém do Pará. É atualmente pesquisadora associada da Universidade de Manchester. Dentre seus interesses de pesquisa estão a arte e a produção cultural indígena contemporânea nas Américas e o ativismo ambiental. Concluiu o doutorado em Letras Modernas da Universidade de São Paulo, onde realizou também pós-doutorado em estudos de tradução. Desenvolveu estágio no programa de doutorado sanduíche da CAPES, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Como tradutora de Humanidades e Ciências Sociais, colaborou, entre outros, com editoras como Kozak Naif, 34, Ubu, Boitempo e N-1. Naine Terena é doutora em Educação pela PUC São Paulo, mestre em Artes pela UNB e graduada em Comunicação Social, habilitação em Radialismo pela UFMT. Realizou estágio pós-doc em Educação na UFMT e pelo PPGE da Unemat. Atualmente, Naine é professora na União das Faculdades Católicas de Mato Grosso e atua como pessoa jurídica através da Oráculo Comunicação, Educação e Cultura, onde realiza assessorias, consultorias, pesquisas e atividades de formação através de palestras e oficinas nos segmentos de comunicação, educação e cultura, em especial indígena e movimentos sociais. É um tema super interessante sobre a questão da comunicação e a gente vai falar bastante sobre isso em algum momento. E, por fim, a Micheline Verunski, né, que é escritora, é uma das principais vozes contemporâneas na literatura contemporânea brasileira, e, além disso, ela também tem um sotaque mais chique, charmoso, em linha reta, da América Latina, né? Então, a pernambucana, Micheline Verunski, ela é graduada em História, né, mestre em Literatura e Crítica Literária pela USP e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Perdão, só uma correção, ela é mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC, São Paulo também. Autora de 7 livros de poesia e prosa. Seu primeiro romance, Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, que foi publicado pela editora Patois em 2014, foi agraciado com o programa Petrobras Cultural e com o Prêmio São Paulo de Melhor Livro de 2015. É pesquisadora dos grupos Comunicação e Cultura, Barroco e Mestiçagem e do Centro de Oralidades. Trabalhou com edição e produção editorial no Instituto Itaú Cultural. Além disso, Micheline tem experiência em gestão cultural e ela foi membro do corpo de jurados dos prêmios Off Flip, Jabuti, Petrobras Cultural e do prêmio Sesc de Literatura. Bem, então, devidamente apresentadas, né, eu queria que a gente fizesse uma conversa bem de boa sobre o tema da mesa e como a gente conversava um pouquinho antes, né, no backstage virtual, né, eu vou fazer uma pergunta que é direcionada para vocês três. E eu queria que a Naine começasse a responder, e depois a Jamile e, por fim, a Micheline, né? Eu queria pegar, pessoal, o gancho da nossa mesa, né? Perto do coração selvagem, a proposta da gente debater a cultura indígena num contexto contemporâneo. E a minha pergunta é exatamente essa.
qual é a importância, Naine, Jamile e Micheline? Qual a importância da gente debater culturas indígenas, arte e literatura, entre outras manifestações, no Brasil hoje? Olá a todo mundo que está participando aqui com a gente. É muito bom a gente poder estar falando sobre esse tema, que é muito urgente, né, no meu ponto de vista, e é algo que eu tenho particularmente me empenhado bastante em falar em público, né? Então é um prazer a gente poder estar fazendo aqui todos esses atravessamentos, mas eu acho que, assim, para a gente iniciar a conversa, o ponto fundamental é se conhecer, né? E reconhecer a partir dessas identidades, desses conhecimentos que por muito tempo foram colocados de lado como formação cultural, como formação filosófica, como vida social, né? Então, todas as vezes que a gente pode colocar em pauta e mostrar para as pessoas que as contribuições que esses conhecimentos trazem para a nossa vida, para o nosso cotidiano, eu procuro fazer e eu acho que todos nós podemos fazer isso da maneira como está sendo feito hoje. Jamile. E agradecer muito, né, por essa oportunidade de diálogo, de troca de pensamento, né, de encontro, de amizade. E respondendo à pergunta, né, Cris, nós estamos todos implicados em uma crise planetária profunda. E não há saídas possíveis para pensar essa crise sem um diálogo íntimo, né, com os povos indígenas, né, que habitam esse planeta. E por saídas, a gente não quer dizer uma resolução do problema de um planeta que já está exausto, né? É simplesmente uma maneira de conviver com essa exaustão, com esse problema, como é que a gente lida, né, com o fim desse mundo que já está se apresentando de uma maneira um pouco melhor, né, menos pior, já que a crise planetária está instalada. Então, esse diálogo se faz urgente, como diria a Naine, né, essa urgência se apresenta por uma condição de exaustão do planeta. Esse é um ponto. E outro ponto é que a extrema sofisticação, brilhantismo, interesse de pensadores, teóricos, artistas indígenas, né, que tanto nos interessa. Assim, a gente tem vivido um momento de muita força, visibilidade na criação indígena, né, que sempre esteve aí, mas agora se dá a conhecer mais, circula mais nas nossas instituições culturais aqui no Brasil. Então a gente desfruta de um momento em que, assim, não tem desculpa, está aí para quem quiser conhecer, né? Um momento de visibilidade e força particular, né? E, enfim, a literatura, né? Você começou falando da arte, da literatura, acho que a gente vai tocar bastante nisso hoje, né? A linguagem literária é um terreno da imaginação da alteridade, né? E, por excelência, então, é um terreno para a gente pensar empatia, pensar solidariedade, pensar a vida em conjunto, né? Convívio. Acho que é isso. Obrigada. Boa tarde. Eu quero agradecer o convite da Mário para esse encontro e também agradecer ao Cris, a Naine, a Jamile por compor essa mesa. Eu fico muito feliz de estarmos aqui e de termos essas vozes tão plurais, né, para debater esse tema. Eu penso que a gente precisa, mais do que nunca, olhar para o planeta e a sociedade em que vivemos. O mundo ocidental, ele já
de partida, ele já nasce com vários problemas, né, que vão se agravando através dos séculos, principalmente a partir das grandes navegações e se aprofundando mais na Revolução Industrial. Então, o modo de pensar ocidental é um modo que faliu. E faliu em si e está falindo o planeta. Então, quando a gente fala em refletir, dialogar, pensar com as vozes indígenas, a gente está falando também em se nossa, a língua até dá um nó. Desocidentalizar. Né? Esse modelo de Ocidente, ele não serve mais. E para a gente encontrar um outro modelo, é importante, é vital que a gente escute quem tem uma expertise no trato da agricultura, né? Porque a floresta, quando a gente for pensar a floresta, as pessoas, a floresta mata virgem. Não, a floresta foi totalmente povoada e tem todo um saber de botânica que o indígena leva para a floresta, ou para o cerrado, ou para o Pantanal. Quando a gente pensa em cosmologia, essa cosmologia patriarcal, ela precisa entrar em contato com outras formas de pensar o mundo, com outras formas de pensar o divino. Então, eu acho que a importância desse diálogo com essas formas não ocidentais de pensamento, de arte, de divindade, é uma urgência. É uma urgência porque o céu está caindo. Né? É uma urgência e é uma resistência e é também uma insurgência. Então, acho que a gente começa a pensar... se a gente começa a pensar nessas coisas, nessas instâncias, a gente compreende melhor a necessidade desse tipo de diálogo, a necessidade urgente desse tipo de diálogo. Legal. Eu acho que eu queria encaminhar a nossa conversa agora para um tom talvez mais pessoal. O que eu quero dizer com isso, né? A gente está falando, a minha pergunta era propositadamente para a gente pensar algo de um panorama, né? De um horizonte. Vocês falaram de crise, de esgotamento do Ocidente, né? Mas eu queria perguntar, eu acho que eu queria que a Micheline começasse, né? Vocês partem, em relação ao tema da nossa mesa, vocês partem de literalmente lugares diferentes, né? Vocês nasceram e moraram ou moram em lugares diferentes e vocês partem de vivências diferentes, né? A Naine, ela vem do povo Terena, não é? O Jamile tem uma ascendência também indígena e a Micheline tem escrito e pensado sobre a questão indígena. Eu queria perguntar para vocês qual é o impacto pessoal para vocês, qual é a importância pessoal para vocês de lidar com esses temas, seja num contexto de produção artística, no ativismo político ou na pesquisa acadêmica, sobre o qual também a gente vai falar daqui a pouco. Qual é o impacto de pensar a cultura indígena na vida de vocês, né? Como isso tem sido uma constante dimensão transformadora, por exemplo, ou de reconexão com dimensões que em algum momento, talvez, da nossa vivência estivessem desconectadas. Eu queria começar com a Micheline, e aí depois ouvir também tanto a Jamile quanto a Naine. Eu acredito que muda totalmente a minha vida e a minha percepção o momento em que eu reconheço que não dá para me pensar como sujeito sem pensar aquilo que me precede. Eu venho de uma família que
está situada, né, entre o sertão e o agreste pernambucano e que tem raízes indígenas, cujas raízes indígenas foram abafadas ao longo dos anos e das quais ficaram alguns resquícios, né? Então, pensar esse apagamento, pensar essa história que é pessoal, mas também ela é atravessada pela história, né? Atravessada pelos conflitos. Eu nasço na região que teve a chamada Guerra dos Bárbaros. Uma região de povos indígenas muito aguerridos. Depois, tem a região do Quilombo dos Palmares. Obviamente, eu não tenho como pedir ou reivindicar uma ascendência indígena, né? Eu sou fruto de muitos privilégios, né? Inclusive do privilégio dos vencedores. Mas eu posso, sim, pensar e refletir as razões e as consequências desse apagamento histórico na minha vida pessoal e na minha vida coletiva. É a partir desse lugar que eu penso nesse sentido de reconexão, sabendo o lugar dos meus privilégios e tentando compreender quais as consequências disso. Jamile. Bom, eu sou de uma região metropolitana da Amazônia, né, da cidade de Belém, filha de mãe paraense. Minha mãe perdeu a mãe aos 8 anos de idade. Por conta disso, a gente teve muita dificuldade de pensar essa ancestralidade, né? Que eu sei que uma parte da família vem da Ilha do Marajó, uma parte da família vem de Abaetetuba. Então, como tantas pessoas, né, em regiões metropolitanas da Amazônia, nós temos uma ascendência, eu suponho que de algum grupo tupi, né, mas a gente não conseguiu ir mais a fundo nisso, né, por conta dessas circunstâncias também. Mas o que eu diria sobre a minha vivência concreta é que tem um grande impacto você nascer e crescer numa região que foi submetida a um projeto de exploração e destruição, que, enfim, foi uma marca da ditadura, mas que persistiu, infelizmente, nos nossos governos progressistas, e hoje, então, nem se fala, né, por meio da atividade mineradora, por meio da instalação de hidrelétricas, e que deixam profundas marcas, cicatrizes e muita revolta. Então, eu cresci com esse sentimento de revolta diante de um projeto de destruição da Amazônia, né, uma região que tem uma população indígena significativa. E em alguns momentos da minha vida, assim, em algumas circunstâncias, alguns lugares pelos quais eu passei, não apenas no Brasil, eu tive experiências de ser racializada, né, de ser lida como platina, como indígena também. A gente sabe que, enfim, quando isso acontece, né, com uma mulher brasileira ou latina ou de ascendência indígena, às vezes isso vem por um viés sexualizante, né, também a sexualização, né, da mulher também é uma das expressões dessa racialização, né. Enfim, então, claro que enfrentei desafios particulares durante meus anos de formação em São Paulo, né? A gente que não habita, ou que não vem desse eixo, sabe bem, né, o que acontece. Então, por exemplo, em Belém nós dizemos tu fazes, né, como em outras regiões do Brasil, né, também nós usamos tu. Só que com o tempo,
eu comecei a transitar entre tu e você, assim, também, quase como uma maneira de me fazer compreender também, sabe? Mas é isso, também tem uma dimensão linguística também, e aí é claro que a gente está falando de outro aspecto, né, que acho que é legal também mencionar hoje, que é esse colonialismo interno, né, que existe no Brasil. Então, é isso, do ponto de vista pessoal, esse foi um pouquinho da minha experiência. Naine? Então, é super difícil resumir e falar dessa experiência de ser indígena e estar em trânsito, porque na realidade carrega aí muitos outros fatores, e ainda ontem eu comentava que o que a gente faz, o que eu faço, e a pesquisa e toda essa construção de trabalhos não é um trabalho, na realidade, mas talvez uma vocação ou uma necessidade que a gente tem de tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas, e em especial essa nova geração, as novas gerações, tenham contato aí com outras histórias, já que a minha geração e a dos meus pais, a dos meus avós, sentiram todo o impacto do ser indígena no Brasil e todo o descaso, toda a invisibilidade, todo o processo de apagamento e de tentativa de destruição cultural. Então, eu acredito que muito do que eu faço hoje está intimamente relacionado a isso e principalmente a um reforço identitário por qual eu passei dentro de casa, né? Porque também seria muito fácil tentar apagar essa minha identidade por parte da minha família, por parte dos meus pais, não reforçar esse pertencimento e mesmo morando na cidade, porque eu sempre morei na cidade, mas a minha família materna mora em aldeias e a gente sempre fez esse retorno. E esse retorno foi fundamental para que esse pertencimento se fortalecesse, né? Eu também gosto muito de falar sobre esse aspecto do trânsito, né? Eu sempre estive em trânsito entre lá e cá e sempre pude ver como é que as reações e as sensações são expressadas na nossa presença e na nossa ausência. Então, eu acredito que tudo isso que eu faço hoje tem esse sopro de vontade de que as coisas possam ser alteradas, já que essa construção de 521 anos a gente está vendo que não está dando certo, porque tem um pensamento único, uma história única, uma ideia única de modo de vida que não se fortaleceu e que, muito pelo contrário, agora está se desmantelando. E, Naine, excelente, assim, agradeço muito os depoimentos de vocês e de que maneira também vocês, de alguma forma, expõem para a gente dimensões que são muito pessoais, né, que mexem com a gente bastante. E aí eu queria continuar contigo, Naine, uma pergunta para você, mas que eu quero também ouvir tanto a Jamile quanto a Micheline. Eu acho que algumas pessoas, inclusive eu próprio, a gente às vezes tem dúvida de como definir, Naine, arte indígena, a arte dos povos originários. O que é a arte indígena? O que é a literatura indígena? Por que eu estou perguntando isso? Porque quais serão os critérios? Eu queria muito saber como é que você pensa isso, né? E também como Jamile e Micheline pensam. A arte indígena é aquela feita por indígenas ou também é aquela arte feita sobre indígenas? É uma arte que precisa ter um conteúdo vinculado à identidade dos povos originários? Ou não sei, por exemplo, vou dar um exemplo, Naine. Digamos que você vai escrever um romance, mas seu romance é um romance policial, com personagens que até podem ser homens brancos, mulheres brancas, e que se passa na cidade de São Paulo. Esse seu romance, ele é literatura indígena por você vir, né, tem essa origem indígena ou não. Então eu queria ouvir um pouco o que vocês acham disso, começando com a Naine, depois a Micheline e a Jamile também. De todas as possibilidades que você falou, acho que a única que a gente pode pautar como um caminho para se pensar a arte indígena é ela ser feita por indígena. A arte que é feita por não indígena não é arte indígena, é uma representação, é uma inspiração, talvez um simulacro. Quando o indígena é agente de sua produção, independente do que ele está falando, é arte indígena. Agora, o conceito estético, isso a gente não tem uma definição e é uma das nossas lutas, não seguir as definições canônicas que não são as nossas indígenas. E se a gente pensar, os mais de 300 povos entendem arte da sua forma. Então, a gente não tem uma resposta para isso. E eu acho que não vai ter.
Talvez a gente tenha aí, como na literatura indígena, um movimento forte de escritores que debatem e trazem isso à tona, como um pensamento de formas de produção entre os povos, né? Mas não que a gente tenha um estudo teórico, talvez, que delimite esse espaço, até porque para a gente ele não se delimita, né? Cada qual faz a sua produção e tem seu entendimento de como é feito, por que é feito, quais as estéticas carregam. Então, eu acho que, assim, nesse momento, o que é mais palpável dizer é que a arte indígena é feita por indígena e não por não indígena. Então, acho que é muito importante afirmar mesmo que a autoria indígena é um critério para a gente definir a arte indígena, né? E a gente está vivendo um momento muito efervescente de revisão crítica do legado do modernismo por artistas como Denilson Baniwa e Jaider Esbel. O Denilson Baniwa, de maneira muito elucidativa, né, dessa questão, tem aquela obra em que a cabeça de Maria de Andrade é servida numa bandeja, né, que é a Reantropofagia, e de que maneira a gente pensa esse legado também, né, de que a gente tem uma visão canonicamente, né, de louvar esse legado modernista, antropofágico, né, até, enfim, é um motivo de orgulho na circulação, né, da produção brasileira, assim, nos estudos brasileiros, né. Mas também quais foram os critérios, né, desse movimento de apropriações, né? Então, o que a autoria indígena tem feito hoje na produção de textos, de livros, né? E na produção artística, assim, também. Como, no caso da exposição Vejam, Nós Sabemos, cuja curadoria foi da Naine Terena, lá na Pinacoteca de São Paulo, não ir por esse caminho dos estereótipos ou do indígena genérico ou das caricaturas, né? É pensar a pluralidade e a singularidade de cada povo, né? De cada produção, porque um problema histórico, né? Desse legado, né? do romantismo e do modernismo foi a produção de caricaturas, de imagens genéricas, de distorções, de estereótipos. E acho que o momento de efervescência na autoria indígena que a gente tem hoje, e de revisão crítica dessa produção não indígena, nos oferece isso, né? Uma oportunidade para não ficarmos nas caricaturas, pelo contrário, né? Para fazer frente a elas. Eu acredito que isso que a Naine coloca é bem exato, né? Autor indígena é o indígena, né? É aquele que produz sua arte, sua obra. Eu tenho uma certa dificuldade de pensar identidade, porque os discursos identitários, se eles servem num primeiro momento para o reconhecimento, num outro momento, num território como o brasileiro, que é construído por atravessamentos, por pluralidades e por polifonias, né, por várias vozes, quando a gente pensa no discurso identitário, o discurso identitário ele é fixo, né? Ele não é móvel. Então, eu tenho uma certa dificuldade de pensar essas duas instâncias que são identidade e pluralidade dentro de um território feito por tantos atravessamentos. A Naine diz, eu vou e eu volto. Existe um texto sobre mim quando eu estou e existe um texto sobre mim na minha ausência. Eu acho que isso é uma síntese, né, do problema brasileiro, né? Porque a gente é sempre outro, a gente continuamente é outro. E
a gente que é migrante é outro em várias e várias camadas. Então, eu acho até que eu fugi do escopo da pergunta, mas é porque eu fiquei pensando aqui nessas questões que são muitas e são muito urgentes a gente pensar sobre o que é pertencimento, né? Que é importante, é muito importante a afirmação do povo Terena, a afirmação do povo Krenak, entre tantos e tantos e tantos povos, né? Como é importante a afirmação das vozes negras, mas é importante a gente pensar também como é que essas vozes elas transitam nesse lugar do atravessamento, né? Nesse lugar da... Aí eu prefiro uma outra coisa que não identidade. Eu prefiro o rizoma, eu prefiro a imagem do rizoma. Porque eu acho que a imagem do rizoma, ela dá muito mais amplitude para esses seres que somos dentro desse contexto de um tal território brasileiro, né? São muitas vivências, muitas histórias, muitas pluralidades, muitas cosmologias para a gente resumir dentro da identidade, para a gente fazer caber dentro do cercado da identidade. Eu acho que é um problema, sabe? Eu acho que é um problema que a gente tem e que é um problema que a gente herda da máquina colonial e que a gente não tem como resolver ele agora também. Né? Eu acho que é muito... Desculpa, perdão, Michel. Claro, pode continuar, por favor. Eu acho que é muito interessante o que você fala, né? Porque realmente eu acho que há um equilíbrio muito delicado aqui, né? Entre realmente a gente ter a importância da afirmação das identidades, mas ao mesmo tempo entender que nós somos fluidos, nós estamos em trânsito, como a Naine diz, né? E claro que o trânsito da Naine não é apenas uma questão existencial, é uma questão também social, cultural e política que ela está apontando para a gente, né? E aí é muito interessante como a gente pensa em não cristalizar uma identidade, mas ao mesmo tempo também, né, Micheline? Eu acho que é isso que você está apontando, né? Desafiando a gente a não também construir apagamentos quando a gente dilui demais, não é, as identidades. E no Brasil isso se torna muito perigoso porque a gente tem a mitologia da mestiçagem, que ajuda a compreender processos sociais da formação do país, mas, por outro lado, é um instrumento muito perigoso de apagamento, inclusive de racismo mesmo, né, na construção de discursos sobre a nossa própria identidade, né? Sim, é por isso que eu digo que isso é um problema que a gente não tem solução agora, né? Porque ou a gente entra na cristalização, como você bem coloca, ou a gente entra na diluição. E no meio disso tudo, onde é que a gente fica, entendeu? Onde é que fica? Por exemplo, eu tenho uma amiga escritora, eu até coloquei isso outro dia num texto, que ela disse, olha, eu não sou branca, eu também não sou negra, eu também não sou indígena. O que é que eu sou? Aí ela se coloca, que eu até disse, nossa, mas isso é triste, de se colocar assim, eu sou encardida. Como é que a gente coloca dentro ou da diluição, isso é o máximo da diluição, né? Porque encardido é o pano, né? Então, como é que a gente dá conta dessa pluralidade de rizomas, né? E como é que a gente dá conta dessa diluição extrema? Eu acredito, e isso não é uma resposta única, claro, que a gente só consegue ter indícios de resposta quando a gente pensa justamente na arte. Né? Eu acho que a arte ela pode dar as respostas
de uma forma mais exata, capaz de conter essa multidão. Mas não sei, é só uma desconfiança minha. Primeiro ponto é que acho que nosso país tem uma tradição bastante autoritária, né? E às vezes a ideia de lugar de fala, né, ela se confunde também com autoritarismo, que eu acho que é uma distorção da ideia de lugar de fala, né? Então, eu acho que é muito importante a gente não pensar que, em primeiro lugar, que a indianidade é homogênea, ou a branquitude é homogênea, né? Enfim, a negritude é homogênea, né? Nós somos realmente, de maneira constitutiva, né, diversos. E é difícil pensar essa diversidade mesmo sem ir para o caminho da diluição ou para o caminho da cristalização, né, como o Michelin bem pontuou. Eu acho que a gente ainda está às voltas com o conceito, né, de democracia racial, a miscigenação. É difícil, acho que a gente vai se confrontar com isso nos nossos debates por um tempo ainda. Me preocupa também um pouco essa ideia de imagem de liquidez, ou de diluição, ou de mistura, porque a gente, ao mesmo tempo, está lidando com uma desigualdade estrutural, sistêmica e histórica. E essa posição da autoria indígena é importante que ela seja reivindicada por conta dessa desigualdade estrutural, sistêmica e histórica, né? Porque enfim, são pessoas cuja criatividade foi apagada, né? Então, por isso, eu acho que a gente está vivendo agora, talvez a Naine pode ajudar a demarcar melhor essa temporalidade, mas ao longo das últimas 2 décadas, possivelmente, acho que um momento muito importante, né, de afirmação dessa autoria. E aí, o que eu quero dizer também, que é muito importante que... Por que eu falei também desse problema da gente estabilizar muito essa ideia de lugar de fala, né, de uma maneira quase autoritária. E eu estou super concordo, né, assim, com a observação que a Micheline fez, assim, também. Porque a linguagem literária e a arte são justamente um terreno privilegiado, terreno por excelência, como eu disse no começo, né, da empatia, da solidariedade, de se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente também não pode interditar, eu acho, que nesse terreno da arte, da literatura, se estabeleçam relações com a alteridade, sabe? Acho que isso é muito importante. Porém, é muito importante também que o que formos fazer, que tudo que formos fazer, que haja uma lida com indígenas, que seja com indígenas, né, também, que eles integrem esse diálogo. Enfim, porque é algo que historicamente, né, como eu dizia, vem sendo abafado. Acho que talvez a Naine possa pegar nesse ponto. Naine. Então, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu vou precisar ponderar sobre o que vocês falaram, para a gente fazer a separação, né, do que a gente está tentando entender. A pergunta dele foi sobre o que é arte indígena, e aí eu disse que a arte indígena, primeiramente, é feita por indígenas. O que é feito com parcerias é outra coisa, né? Arte com indígenas, e o que eu tenho dito é que eu acho que já se esgotou o momento do indígena ser o objeto de obra de arte, de pesquisa, ou do que, sei lá, possa ter sido feito do indígena nesse percurso, né?
Eu costumo dizer nas aulas assim, a gente precisa falar com o indígena e não pelo indígena. Essa é uma das principais ponderações. E aí tudo bem, né? Você falar com e não falar pelo, ou falar por, né? Porque você está colocando aí, sobretudo, o seu pensamento em cima do que você está interpretando que o indígena falaria. E aí não é arte indígena, né? A gente sabe que tem essas construções. Com relação à identidade e rizoma e tudo mais, é uma coisa que eu não faço, por exemplo, é trazer nas minhas falas essas palavras-chave que elas, como diz o Daniel Munduruku, são as palavras corretas para o doutor não reclamar, né? A gente fala sempre muito a partir da nossa experiência e do que a gente sente, porque na realidade o apagamento identitário do povo brasileiro traz agora grandes consequências, que é uma consequência aí desse sistema que a gente vive capitalista, que é um esvaziamento de si, né? A gente vive um esvaziamento que chega ao ponto das pessoas não saberem nem quem são ou o que estão fazendo aqui. Então, quando a gente vem falar muito abertamente, muito sinceramente sobre quem nós somos, e que eu não desvio o meu caminho terrena por nada que o sistema possa me oferecer, é porque eu não me esvaziei, nós não nos esvaziamos. E, obviamente, isso é um perigo para qualquer pessoa, inclusive para os indígenas, para os mais novos, que passam aí por esse processo de sedução do capital, que na realidade faz da gente só mão de obra, né? E aí vai esvaziando a gente de todas as perspectivas, expectativas e memórias que a gente poderia carregar. Eu acho que o grande mote de nossa presença hoje, dentro de todos os contextos, é dizer isso, que se nós sobrevivemos nos identificando enquanto indígenas dos povos nos quais nos identificamos, é que tem aí um ponto fundamental, é de não ter se deixado esvaziar, né? E esse esvaziamento é proposital, porque quando a gente é vazio, a gente é triste, a gente se entrega a um caminho que a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, qualquer um nos leva a qualquer lugar. Esse momento aqui é um momento muito perigoso para esse esvaziamento. E aí, eu escrevi um texto esses dias, e conversando inclusive até com a minha mãe, que as mulheres indígenas que produzem artes começaram a produzir muito mais agora. E conversando com elas, elas disseram justamente que é por isso, porque ali em cada trabalho manual que elas fazem, elas estão aplicando a felicidade, né? E essa felicidade não foi oferecida pelo não indígena, é uma felicidade que foi transportada, foi transmitida pela mãe, pela avó, pela bisavó, que tem um significado interno muito íntimo e que faz um alívio para todas essas situações de tristeza que a gente está vivendo. Aí a gente pode falar, se for transportar aí para as nossas palavras-chave ou para o que a gente conhece, quem sabe poderia ser uma arte-terapia, né? E aí eu estou fazendo só aí já um comparativo, para a gente entender que não é que todo mundo vai se identificar enquanto indígena agora, porque as raízes podem ter sido dissipadas com essa coisa da mestiçagem, do embranquecimento, mas que a gente precisa fazer essas aproximações para que as pessoas consigam preencher esse vazio com outras expectativas, com outras perspectivas de vida, que as mostrem que elas não estão fadadas a viver nesse sistema de esvaziamento que coloca todo mundo como mão de obra e sem a identidade, sem reconhecer quem foi a sua família, quais os afetos que se carregava desde a alimentação até um colo ou um abraço, e isso tudo vai se perdendo porque vai se construindo um caminho do vazio. Acho que eu falei muito. Não, maravilha, Naine. Excelente. Eu queria continuar contigo um pouquinho ainda. Daqui a pouco eu quero conversar com vocês sobre projetos individuais de vocês, a tese da Jamile, o romance da Micheline e a curadoria da Naine. Mas antes disso, Naine, eu já queria estar contigo, você pode responder já inicialmente. É uma pergunta também para vocês três. Qual é o lugar ou não lugar da arte e da literatura indígenas nos museus, nas editoras e nas escolas? Como é que vocês veem isso? O lugar do indígena no Brasil, em qualquer instância, é de luta. É de luta para sobreviver, é de luta para se manter enquanto indígena, é de luta para as pessoas entenderem o que faz o indígena ser indígena. E isso não difere dentro das editoras, dentro dos museus, e todos os que se aventuraram a enfrentar esses lugares e enfrentam até hoje, precisam fazer essa desconstrução.
eu costumo dizer assim, que eu acompanhei o movimento do audiovisual indígena, o movimento dos escritores indígenas, agora mais recente, o movimento dos artistas contemporâneos, se a gente pode dizer assim, indígenas. A literatura passou a mesma coisa que o audiovisual e a mesma coisa que os artistas estão passando. Por quê? Porque não cabe o indígena nesse país em instância nenhuma, em lugar nenhum. E essas instituições também carregam aí esses processos. Quando elas começam a tentar mudar, elas precisam também compreender que elas estão lidando com outras formas de pensamento e, inclusive, alguns deles é difícil se enquadrar o que já é posto no que a gente chama de mercado, né? Então, os desafios é poder fazer essa troca, promover esse diálogo, esse fluxo de entendimento de ambas as partes, porque o indígena, às vezes, também chega no lugar e precisa entender que esse processo já está estabelecido ali e como é que a gente cria políticas de rompimento com essas estruturas que já estão definidas e a gente não participava delas, né? Então, para mim é uma coisa muito, muito clara de que em todo lugar que a gente entra, seja no restaurante da cidadezinha, ao grande museu, as pessoas sempre vão ter que fazer uma abertura de pensamento para entender quem é aquele indivíduo que adentra o seu espaço. Entendi. Jamile, em relação a você que tem trabalhado muito com tradução e você tem trabalhado muito no mercado editorial, né? Como é que você vê isso em relação, por exemplo, às editoras? Claro, se você quiser também comentar os museus, eu sei que você tem um diálogo com as artes visuais também, tranquilo, mas eu queria muito ouvir a tua vivência também da Micheline em relação à questão das editoras ou escolas, enfim. Acho que a gente está vivendo um momento muito importante com os livros de Ailton Krenak, que tem tido uma repercussão expressiva, né? Também, enfim, me refiro a Ideias para Diário Fim do Mundo, A Vida Não é Útil, né? Publicações da Companhia das Letras, que alcançaram um público, um leitorado para além de pessoas que se interessam especificamente por questões indígenas, né? E também a Queda do Céu, Palavras de Xamã Yanomami, de Davi Copenau e Bruce Albert, é um livro que vem realmente reposicionar, né, uma forma de colaboração que vem de uma amizade de décadas, né, entre Davi e Bruce, assim, e que apresenta as filosofias indígenas com toda a sua complexidade, brilhantismo, um trabalho de tradução assim realmente muito bem feito, né? Inicialmente para o francês, né? O livro saiu inicialmente na França e depois aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Já saiu na Itália também, então tem repercutido amplamente A Queda do Céu. Dito isso, e louvando também iniciativas como o livro de Raoni, que vai ser publicado brevemente, né? Vai vir aí também um novo livro de Ailton Krenak, mas para o ano que vem, um livro de maior fôlego, né, que André Duarte está organizando. Enfim, mencionadas essas iniciativas importantes, acho que nós temos ainda no meio editorial assim, existe uma tendência a associar produção literária indígena ao segmento infanto-juvenil. Eu acho que isso é delicado também, né? Eu acho que é preciso considerar os pensamentos indígenas radicalmente como filosofia, né? Como uma teoria, né? E para isso acho que é importante a gente conversar com as editoras sobre, né, como considerá-las para além, né, do segmento infanto-juvenil. E com relação aos museus, a gente vem numa parceria, assim, foi bem construtiva, eu acho, com a Naine, num diálogo sobre Vexo, né, Nós Sabemos, essa exposição que ela curou. A gente fez uma série de conversas que foram transmitidas pelo canal do YouTube da Pinacoteca de São Paulo e também no canal do projeto Culturas do Antirracismo na América Latina, né, da Universidade de Manchester, a qual eu me dedico atualmente, né, e nessa parceria também, em torno de conversas, dessa parceria também nasceu um curta-metragem, que é o Terra Fértil,
Vescho é arte indígena contemporânea na Pinacoteca de São Paulo. E Vescho, acho que vem como um ponto de adensamento de vários debates, assim, né? Alguns dos temas, enfim, já tocamos neles aqui hoje, né, sobre como pensar a arte indígena em sua pluralidade, né, indo além desses estereótipos que são tão frequentemente projetados, né, sobre a produção estética indígena, mas também pensar uma diversidade de mídias e suportes, pensar o tempo, né, tem uma reflexão interessante da Naine sobre o tempo, assim, que de maneira não cronológica também, né, na expografia de Vescho isso ficou bem claro, né, a disposição dos objetos no espaço. Então, só para pensar assim, no meio editorial e os museus, assim, um pouquinho. Enfim, é uma das iniciativas. Em 2023 vai ter a exposição Histórias Indígenas no MASP, também com curadoria da Sandra Benítez, e outras. As iniciativas se multiplicam e são múltiplos os artistas também, é uma cena muito diversa. Micheline. Eu acredito que o lugar da arte indígena, da literatura indígena, nesses espaços, né, no espaço do museu, no espaço do mercado editorial, tem que ser, tem que se ampliar, tem que se amplificar, né? Eu acho que a gente tem visto nos últimos anos um volume maior, né, de artistas, criadores, escritores, né? Mas eu concordo com isso que a Jamile coloca, que é o lugar da não estereotipação, né? Que é muito difícil para essas instâncias. É muito difícil não ver, para o mercado editorial, não ver o autor indígena como dentro desse nicho do infanto-juvenil, não ver o narrador indígena dentro de uma coisa folclórica, né? Que são todos lugares que diminuem a potência desses criadores, né? Então, eu acho que o grande desafio mesmo é ultrapassar esse lugar que é um lugar do preconceito, é um lugar do racismo, né? Porque não leva de fato o outro em conta, né? Quando coloca a arte indígena no museu, mas da mesma forma que colocaria como exótico, né? Então, eu acho que esse é um amadurecimento que essas instâncias, e eu estou dizendo, essas instâncias, né, que precisam ultrapassar. Logicamente, isso vende. Mercadologicamente, vende, né? O lugar do exótico, o lugar do infanto-juvenil, o lugar desse outro que eu vejo mediado por um olhar condescendente, né? Então, eu quero muito mais, pessoalmente, né, ler mais autores indígenas, apreciar obras de arte de criadores indígenas, ler sociologia, história feita a partir do olhar indígena, mas sabendo que as instâncias que recebem essa produção precisam se desconstruir, precisam se refazer
né, para não repetir erros que já foram cometidos. Perfeito, Micheline. Eu queria conversar um pouco com vocês agora, como eu tinha falado, né, sobre os projetos de vocês individuais. Eu queria continuar com a Micheline, né? Você lançou, Micheline, vou fazer, é o momento agora, jabá, o momento da divulgação, né? Você lançou recentemente O Som do Rugido da Onça, saiu pela editora Companhia das Letras. E eu quero, quem está assistindo a gente, né, eu quero recomendar muito a leitura desse livro. Eu acho que não tenho dúvida que é um livro que vai sair nas listas de melhores livros aí contemporâneos nos próximos tempos. Eu queria que você falasse um pouco, Micheline, do teu romance. Como é que ele surgiu? Por que ele surgiu? Quais foram os desafios, né, de escrever o Som do Rugido da Onça? Eu comecei a escrever esse livro em 2017. Eu estava fazendo um trabalho numa instituição cultural e fui visitar uma exposição, uma brasiliana, né? E estava lá seguindo a ordem cronológica da brasiliana. Eu sou historiadora, né, de formação, e quando eu entrei em uma sala específica, eu vi duas imagens de crianças indígenas que eu já conhecia essas imagens, possivelmente de algum livro de história, de alguma fonte dessas, e eu fiquei muito, muito impactada pelas imagens. Eram imagens muito bonitas, são imagens muito bonitas, de uma menina do povo Miranha e de um menino do povo Juri. E no texto de parede se informava que essas crianças foram levadas pelos naturalistas Spix e Márcios. Spix e Márcios vieram na missão artística cultural que chegou com Dom João VI. Não, desculpa, que chegou em 1817, né, com a abertura dos portos. E eles saíram, esses naturalistas saíram do Rio de Janeiro, passaram por São Paulo, depois pegaram Minas Gerais e subiram até a região da Amazônia. E lá, em visita do Márcios ao Porto dos Miranhas, eles pegam, eles sequestram, eles levam entre 6 e 8 crianças. Não se sabe ao certo quantas crianças foram, porque todas as anotações referentes a essas crianças foram deliberadamente rasuradas e levam para Munique. Só 2 crianças chegam até Munique, que são essas crianças que são retratadas nessas obras. E elas morrem pouco tempo depois. Foram levadas, o texto de parede dizia exatamente isso, que foram levadas como parte da fauna brasileira. Eu já tinha sentido o impacto daquelas imagens, né, que são crianças muito bonitas, são crianças muito tristes, você percebe pelo olhar delas, de retratados, que são crianças muito tristes. E eu voltei para casa naquele dia muito, muito incomodada e comecei a pesquisar. E eu não encontrava muita coisa sobre elas, encontrava pouquíssima coisa. E comecei a voltar obsessivamente a essa exposição e obsessivamente para frente dessas imagens. E voltava, chegava em casa, tentava encontrar alguma coisa, comecei a procurar em livros também, livros da época, os próprios livros do Spix e do Márcios. Encontrei alguma coisa até que eu percebi que essa obsessão era a obsessão da escrita. Já que não havia uma história oficial, né? E os dados oficiais são muito poucos, na verdade, e os poucos que tem são borrados. Então,
eu resolvi escrever um romance em que a dor dessas crianças pudesse falar, né? Que às vezes já me perguntaram, é dar voz a essas crianças? Não, não é dar voz a essas crianças. É dar uma outra perspectiva a um episódio da história, né, do Brasil que não seja a perspectiva dos vencedores. E nesse sentido foi muito difícil para mim, porque é muito difícil eu, como uma mulher do século XX, escrever a partir da perspectiva de uma criança do século XIX, uma criança indígena que não falava o português, que não falava o Nhengatu, não falava o alemão, também não falava com seu companheiro de infortúnio, porque eram de povos diferentes e povos inimigos. Então foi um desafio imenso, mas que eu considero e eu espero que ele possa abrir portas para que outras pessoas possam contar essa história. Outros narradores possam contar essa história, outros historiadores possam escavar o que de fato aconteceu com essas crianças. Micheline, algo no seu romance me chama muita atenção, que é uma mistura de tempos históricos. Você tem personagens que vivem nesse mundo, né, das crianças que você quer resgatar do tempo colonial brasileiro, mas você também tem momentos no Brasil contemporâneo. Eu queria te perguntar um pouco por que você escolheu trabalhar dessa forma e narrar dessa forma o teu romance. Isso daí já é um projeto literário meu, né? Eu não narro em nenhum dos meus romances, eu narro um tempo cronológico sincrônico, né? Não há sincronia de tempo, né? Em Nossa Teresa isso é menos, né? Que é o meu primeiro romance, isso é bem menos. Na trilogia Infernal, que é a reunião de três, é um livro só, mas são três capítulos. Esse vai e vem da história, ele se coloca mais intensamente, e eu acho que ele, de certo modo, ele se aprofunda em O Som do Rugido da Onça. No caso do Som do Rugido da Onça, eu acho que é impossível contar a história dessa violência que essas crianças sofreram, sem colocar em perspectiva que essa violência ela não terminou no século XIX. Ela não terminou no episódio do roubo dessas crianças e da morte dessas crianças, né? Que as consequências desse rapto, elas se veem ainda hoje. Que se você abrir o noticiário do ano passado, você vai ver políticos importantes envolvidos ainda no roubo e no rapto de crianças indígenas, né? Então, não é uma história que começa lá no século XIX e termina no século XIX, né? É uma história que ela atravessa, de fato, esses tempos, e que essa circularidade horrível, né, da ordem do terrível, ela só pode ser compreendida e, quem sabe, um dia curada, se a gente compreende que essas coisas elas têm um encadeamento trágico, né? Então, eu não via outra forma de contar essa história sem colocar o tempo, passado, presente e futuro, tudo ali emaranhado no mesmo novelo. Perfeito, Micheline. Uma última pergunta, eu quero daqui a pouco passar para a Naine e para a Jamile. Eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, né? Ainda na época que eu próprio morava em Pernambuco, e eu sou um grande fã da sua poesia,
né? Eu acho que você realmente é uma das vozes líricas mais interessantes que apareceram na literatura brasileira nos últimos anos. Eu digo isso numa boa, assim. Eu queria te perguntar, eu sinto essa poesia no teu romance, né? Esse é o teu primeiro romance que eu leio. Eu não li os teus livros anteriores, mas vou, com certeza, suprir essa falta logo, logo. Eu queria te perguntar um pouco como é que a Micheline poeta e como é que a Micheline romancista negociam entre si, né? Então, dentro dessa arena do romance, como é que isso funciona? Nossa, que pergunta difícil, Cris. Agora começou um momento de perguntas difíceis. É que Naine e Jamile ainda vão se preparar. Tô brincando. Eu agradeço pelas palavras a respeito da minha produção. Acho que são coisas que só o tempo realmente podem dizer, né? Mas eu acho que desde... Eu sou uma contadora de histórias. Basicamente, eu sou uma contadora de histórias. E eu sou neta de contadores de histórias. Meu avô paterno e meu avô materno eram grandes contadores de história. E no contar a história, na oralidade, o peso da palavra ele é um peso diferente da palavra dita para a palavra escrita, né? Paul Zumthor, e eu resumindo grosseiramente o que o Zumthor vai dizer, ele diz que a palavra dita é a palavra viva e a palavra escrita é a palavra morta. Então, como eu acredito que a poesia é a palavra em mais alta voltagem que existe, né? E eu sou da turma da poesia em voz alta, né? Da turma que lê a poesia em voz alta. Quando eu escrevo, quando eu vou para a prosa, eu tento transpor a aridez do papel, a aridez da palavra em papel, para que o poético ele consiga se encontrar de alguma forma com a necessidade da contação da história. Eu acho que às vezes eu consigo e às vezes eu falho miseravelmente. Mas é isso, é sempre um arranjo, é sempre uma negociação, né, para nem ficar lírico demais e perder a função da narrativa e nem ficar árido demais. Então, sei lá, é um artesanato quase. Maravilha, obrigado, Micheline. Eu queria perguntar para a Naine, você fez a curadoria, né? A própria Jamile já falou sobre a exposição e eu queria te ouvir agora também da Veshua, né? Dois pontos. Nós sabemos. Espero que eu tenha pronunciado correto. Por favor, me corrija, puxe minha orelha, tá? Se eu pronunciei de forma equivocada. E aí, Naine, eu não tenho dúvidas alguma. Essa exposição é uma exposição de arte indígena, né? Contemporânea. Que aconteceu na Pinacoteca de São Paulo, salvo engano, ao longo do ano passado. Não é isso? Me corrijam, porque a temporalidade na pandemia está meio esquisita na minha cabeça. E eu não tenho dúvidas alguma, Naine, que é uma das exposições mais significativas em todas as dimensões que a gente teve, não só na cidade de São Paulo, né, mas para um debate sobre artes visuais no Brasil como um todo. Eu queria que você comentasse um pouco como surgiu essa exposição, né, quais foram os seus desafios de curadoria. Mas antes de passar a palavra para você, tem duas coisas que me chamam muita atenção, né? Primeiro, a tua curadoria não é uma curadoria cronológica, também tem uma questão do tempo, né, que me chamou a atenção no romance da Micheline e que me chama a atenção na tua curadoria. E é uma outra questão que a tua curadoria, ela se propõe um desafio que eu acho um desafio complexo, que é o desafio de conciliar a tradição com a contemporaneidade, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem na tua curadoria objetos artísticos que estão mais ligados, de fato, a procedimentos dos saberes ancestrais dos indígenas. E que, bem entre aspas, né, estou aqui aplicando um conceito de história da arte mais tradicional, poderiam ser chamados de artesanato, né? Ou seja, a questão do artesanato aqui não tem nada de juízo de valor. Para mim, a arte, de todo modo,
Mas eu só quero dizer o seguinte, que uma parte da exposição está vinculada a objetos que remetem, né, à tradição, à produção artística tradicional, né, dos povos indígenas. Por outro lado, você também tem artistas que a partir das suas vivências culturais, dialogam com linguagens da arte contemporânea, com códigos da arte contemporânea, como é o caso da videoarte, ou como é o caso, por exemplo, da performance, né? Ou da própria arte conceitual, da fotografia, né? Então, eu queria que você, claro, se pudesse apresentar para a gente, né? Talvez muita gente está assistindo a gente, não estava em São Paulo, não pôde prestigiar a exposição. Então, como é que ela nasceu, enfim, os seus desafios. E se você fosse possível, falar um pouco desse desafio do tempo, da tradição e do contemporâneo. Sim. Então, ela nasce quando eu chego, né, à Pinacoteca, porque antes disso eles já pensavam em trabalhar com seu próprio acervo e mudar essa ordem cronológica que o acervo permanente tinha. Então, eles já vinham fazendo alguns estudos internos e em alguns eventos e com outras instituições para pensar uma nova roupagem, né, para o trato de todo o material que eles resguardam ali. Então, dentro desse processo, eles haviam feito um seminário e me convidaram para participar desse seminário, para fazer uma fala e uma visita ao acervo, né, e à exposição permanente, que foi acompanhada pela Valéria, uma das curadoras da casa, e durante o passeio, né, durante a visita, eu fui ponderando algumas questões para ela, como essas que eu disse a vocês, né, de uma representação dos indígenas por não indígenas, não de um agenciamento do próprio indígena pela sua arte, que não estava presente ali dentro desse acervo, e o acervo não continha nenhuma obra de artistas indígenas, se não me engano. Salvo engano, tinha um empréstimo, né, que era uma boneca Carajá, ou um conjunto de bonecas do povo Carajá. Passado um tempo, a Valéria então me ligou e falou que eles tinham a ideia de fazer uma exposição de arte indígena, e se eu toparia fazer a curadoria. E aí eu pergunto para eles, mas o que eles queriam fazer, né, realmente, né? Qual era o interesse deles com isso? Para a gente não cair no que a gente hoje se preocupa de ser algo momentâneo, né? Ou ser um vento que passa e não deixa nada para trás. E aí, então, a exposição começou a ser pensada nesse tom. O que a Veshua traria para dentro da Pinacoteca como algo que se estabelecesse como uma política do espaço, ou que deixasse uma marca permanente e não fosse apenas uma exposição para que a instituição talvez mostrasse ao seu público e aos seus patronos que ela estava preocupada em fazer uma inserção dos outros dentro do seu espaço. Então, nós construímos em cima desse entendimento do que poderia brotar dentro da exposição. E quando a gente pensa que ela foi muito curta, porque ela abriu em outubro, final de outubro, e fechou em março, antes do tempo, por conta da pandemia, muitas pessoas ainda lamentam que não puderam ver, e a gente lamenta também, mas por lá passaram 30 mil pessoas nesse curto espaço de tempo. Foi considerável diante do que a gente está vivendo, e inclusive da impossibilidade de ter aberto, né? Mas a gente tinha uma ideia de que teria que abrir, justamente porque a gente estava fazendo um processo de redesenhar o pensamento da instituição, de inserção desses novos agentes, desses novos personagens, e principalmente que eu não estava falando de arte contemporânea somente, indígena. Eu estou querendo reposicionar a arte indígena na história da arte do país. Porque se a gente pensa a história da arte, a gente vê os indígenas lá no começo, talvez numa pré-história, na colonização, e depois disso não se vê mais. A gente vai ver lá na etnografia, na antropologia, nos museus que resguardam esse material não como um material de arte, talvez, né, propriamente dito, se a gente pode falar assim, mas com outro aspecto, e continua sendo arte. Então, quando vejo atrás, por exemplo, as máscaras, o aurá, eu tenho pelo menos esse pensamento que se existe uma arte contemporânea indígena, é porque a arte tradicional sobreviveu, né? Então, a gente precisa se remeter a isso. A gente precisa dizer que existem os processos. E eu sempre gosto muito de citar algo que a Alissandra Pataxó fala, é que quando ela usa alguns instrumentos que não são indígenas dentro da arte dela, aqui fora, é justamente para tentar falar uma linguagem que se aproxime do não indígena, para ele entender o que ela está querendo dizer,
dentro da comunidade, ela faz uma coisa que é para a comunidade, que a comunidade entende. Então, quando vem para fora, essas ferramentas, né, esses instrumentos artísticos são capazes, talvez, de fazer essa tradução ou dessa aproximação para o entendimento do que o artista está querendo dizer, e aí a gente pode pensar em inúmeras obras, como a obra do Denilson, né, o Jardim, as cinzas do museu, que não tem um traço rígido da cultura baniwa, digamos assim, que possa ser visto diretamente. Eu vou ver ali, sei lá, algo que é baniwa. Não, está ali, né? A filosofia baniwa está ali. Ele só utiliza outras ferramentas para nos expressar essa filosofia, o que é muito bonito e muito importante dentro dessas movimentações que a gente faz, porque a gente está conseguindo fazer uma conexão para falar de nossas filosofias, para colocar para as pessoas, já que elas não entendem, de certa forma, como é que esses pensamentos são operados dentro de nosso sistema de vida, né? Então, a Vesho, ela traz um pouquinho de uma plantação, né? A gente tem falado que talvez ela foi tão rápida, né, em questões de tempo, mas deixou aí plantada essa a possibilidade, né, de se escrever, de se reescrever, de pensar essa existência, de pensar essas apropriações ou transformações ou hibridações, conforme cada um vai aí teorizar em cima do que foi feito, e também dentro da instituição, né, porque agora eles têm obras dentro do seu acervo permanente, que são algumas das obras que adquiriram a partir de Vesho, né, tem obras que são dos artistas da exposição, algumas estão expostas, que foram adquiridas no ano passado, no ano retrasado, não me engano, que é do Jaider e do Denilson, que já estão na exposição permanente, e aí outras ações que já estão dentro da programação, e aí, já falando dos projetos futuros, né, essa semana ou na outra, deve ser lançado nas redes sociais da Pinacoteca o que seria a nossa última ativação da exposição e não deu tempo de fazer, que era uma cantoria das mulheres terena, que é algo assim muito importante em termos de registro histórico, e a gente fez uma gravação online, elas na aldeia e eu aqui em Cuiabá, e com muita dificuldade de conexão, mas eu acho que isso faz parte desse momento e marca esse momento também. Estamos trabalhando com esse material para ele virar um audiodocumentário ou um podcast, justamente fazendo aí já essa alusão à importância histórica desse documento, porque ele tem uma importância histórica muito profunda, e aí só quem assistir, quem ouvir, vai entender realmente do que eu estou falando. Temos o catálogo, que ele tem sido um material bibliográfico assim, importantíssimo, porque ele tem muitos textos, de autores indígenas e não indígenas, traz todas as obras, as informações dos artistas, dos coletivos, das redes, e a gente está preparando também um curso para esse ano ainda, já pensando nas pessoas que são dessas instituições e que querem seguir esse caminho aí dessa inserção dessas artes dentro dos seus espaços, mas não sabem por onde começar. Então, acho que é uma semeadura que a gente fez e espero colher esses frutos por longo tempo e que todas as outras instituições possam fazer também. Eu acho que os frutos já estão se desdobrando, Naine. E antes de fazer a pergunta, que já é a última, a gente já está chegando, infelizmente, ao final, né, da nossa conversa. Ainda sobre a exposição, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, como é que você sentiu a recepção da tua curadoria, da tua exposição, entre indígenas, mas também entre não indígenas, né? E toda grande exposição tem, né, Naine, um trabalho com educativo, né, em especial com a recepção das escolas, seja escolas públicas ou escolas não públicas. Foram pensadas estratégias específicas para o educativo da exposição? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Eu acho que uma das coisas que mais me dói, quando perguntam o que dói dela ter sido encerrada, foi a gente não ter tido um educativo mais potente, né? Porque o público estava limitado. Então, o educativo ficou muito limitado também. O que eu acho que aconteceu foi essa forma de usar a internet, que era a única forma de conexão que a gente teve, e aí a Jamile tem um trabalho fundamental nisso, através das lives. Porque hoje, quando as pessoas me procuram, querendo saber da exposição, pensamento dos artistas, eu tenho dois caminhos a eles. Três, na realidade. O catálogo, que tem que ser adquirido, o vídeo que a Jamile editou, né?
E as lives que nós fizemos no decorrer desses meses, que são os materiais educativos mais potentes e próximos que a gente pode dar para as pessoas. A repercussão foi muito boa, todo mundo querendo entender muito o que está acontecendo, né, e colocar isso no espaço. O que eu digo para as pessoas é, escrevam, em especial as que estão na academia, que estão fazendo pesquisas. Isso é muito importante porque a gente sabe que é dentro da academia também que muitas dessas marcas surgem, né, enquanto história, enquanto currículo, enquanto narrativas do país no século que a gente está, né? E diante de uma pandemia, eu acho que é um respiro, né? É algo que vai ficar marcado dentro desse contexto muito ruim, que já faz parte da nossa história, mas que pode ser aí citado como uma possibilidade de ver outras formas de vida, inclusive de cura. Maravilha, Naine, agradeço muito. Jamile, eu queria falar um pouco sobre o teu trabalho como tradutora, não é? E um pouco conectando com a tua tese, né, de doutorado que você defendeu na USP. Quer dizer, sua tese, eu estou parafraseando, tá? Seu título, né, da sua tese, eu não vou lembrar agora, né? Eu vi agora meu caderninho bonitinho, onde estão as perguntas, e eu esqueci de colocar o título da sua tese. Mas você fala sobre, me corrija se eu estiver errado, né? Você fala sobre os desafios de tradução do que você própria chama de artes verbais ameríndias, né? Então, eu queria um pouco que você compartilhasse com a gente um pouco o que é que você estudou na sua tese de doutorado e também qual é a tua visão como tradutora do desafio de traduzir para línguas ocidentais, às vezes que foram línguas de colonização, toda uma produção cultural dessas artes verbais ameríndias. Então, essa tese, né, que foi a Pele de Papel, Caminhos da Tradução Poética das Artes Verbais Ameríndias, eu a defendi já há quase 5 anos, né? Foi em novembro de 2016, e eu era parte do programa de inglês, né, lá no Departamento de Letras Modernas da FEFELESH, na USP, e naquela ocasião eu estudei o trabalho de 3 tradutores dos Estados Unidos que se dedicaram a artes verbais indígenas de lá, né? Da América do Norte, então. E aí eu fui pensar sobre limites e possibilidades, né? Enfim, possibilidades de tradução que eles foram encontrando e limites dos métodos, das estratégias tradutológicas que eles desenvolveram. Como a gente não tem muito tempo, eu vou me ater a um deles, né, que é o Jeremy Rauffenberg. Os outros foram Del Hymes e Dennis Stedlock, ambos falecidos. Jeremy Rauffenberg é vivo ainda, né, reside no sul da Califórnia. Então, um trabalho de tradução que ele fez foi dedicado a cantos cavalo, horse songs, que eram cantos, são cantos Navajo, né? E ele, junto com um amigo etnomusicólogo, ele pegou gravações, né? E com esse amigo fez transcrições disso e aí traduziu ao modo assim de um poema sonoro bem experimental que remete à tradição dadaísta, né? E aí a gente começa a pensar também sobre como, às vezes, para traduzir essas artes verbais, lança-se mão de recursos das vanguardas europeias, por exemplo, né? Esse material, a tradução que o Jeremy Rauffenberg faz, né, desses cantos Navajo está disponível na internet, dentro de um projeto da Universidade da Pensilvânia. Isso dá para localizar também, buscando, né, Jeremy Rauffenberg, Horse Songs, Penn, né, Penn da Pensilvânia. Se quem quiser buscar mais, né, dá para encontrar no Google. E aí o Jeremy Rauffenberg desenvolve uma ideia de tradução total, quer dizer, ele não quer perder nada do ato de enunciação desses cantos, né, Navajo. E aí, uma das coisas que eu penso a respeito é quem determina o que é o todo, né, de um ato de enunciação, né? O que é essa totalidade, afinal? Quem vai recortar essa totalidade, né? E
enfim, tem um artigo que está para sair no periódico da UFRJ, que é a Lea, no qual eu vou tratar especificamente um recorte da tese, né? Eu retomei esse capítulo da tese, que vai tratar do conceito de tradução total, a partir dessa experiência de tradução do Jeremy Rothenberg, e aí, enfim, vai estar disponível em breve na internet também, né, para quem tiver interesse. Mas agora eu estou num projeto de pesquisa que é muito mais próximo das artes mesmo, né? Da produção visual e pensar curadoria. Mas, de todo modo, meu interesse diz respeito a esses modos de circulação, né, das poéticas estéticas indígenas, né? E tudo que está implicado nisso, né? Então é difícil resumir, né? Mas Legal, Jamília, obrigado. Infelizmente, a gente vai já encerrando, né, a nossa conversa, e eu queria só fazer mais uma rodada. Eu não vou nem usar o termo palavras finais, porque sou meio esquisito, sou um negócio meio mórbido, ainda mais, né, usando essa expressão no momento de pandemia. Mas eu queria, então, que cada um de vocês se despedisse, né, da mesa, e eu só queria pedir que vocês pudessem fazer alguma sugestão de leitura, de um livro, ou de um filme, ou de uma exposição, ou de uma obra artística que está vinculada, né, ao debate e à conversa super interessante que a gente teve hoje, né? Eu queria começar com a Micheline, depois a Naine e, por fim, a Jamile. Quero agradecer essa oportunidade de diálogo com vocês. É muito, muito importante estarmos falando sobre isso, estarmos colocando nossas ideias em debate e podermos, né, falar a respeito dessas coisas hoje, num país que parece estar se dissolvendo, né? A cada notícia que a gente recebe, a ideia de solução e ruína, ela parece completar mais uma volta. E a gente falar de coisas como o trabalho da Naine, como o trabalho da Jamile, o trabalho do Jaider, do Krenak e de tantos outros, apontam para uma luz, sabe? Uma luz, não vou dizer uma luz no fim do túnel, porque sou salvacionista e a questão não é essa, mas uma luz que irradia sempre, mas que a gente nem sempre está com a percepção aberta para ela. Então, se eu posso indicar alguma coisa, conheçam o trabalho da Naine, conheçam o trabalho da Jamile, leiam autores indígenas, a Julie Dorrico, escutem a música indígena. Eu tenho ouvido alguns trabalhos interessantíssimos que fazem essa ponte tradutória, né, entre esses povos, esses muitos povos, e nós, os não indígenas. Então, abram sua mente. É isso que eu posso dizer. Obrigada, Cris. Obrigada, Naine, Jamile. E obrigada para Mário, esse lugar sempre acolhedor e que propõe conversas tão interessantes. Pode falar, Naine. A gente fica esperando, né? É quase como jogar um xadrez, né? Tá aqui, qual é o próximo movimento? Pois não. Então, gente, assim, eu vou agradecer muito também e vou falar para as pessoas lerem o livro da Micheline, porque
enquanto vocês falavam sobre, me passou várias lembranças de pessoas que foram destituídas de suas residências mães hoje, né, assim, e por conta de vários processos como esse, né, mas que resguardam aí a tristeza de ser retirado, e eu acho que isso ajuda a entender muito, assim, é muito bonito quando a gente tem essas construções narrativas que ajudam a entender esses processos. Eu também, na hora que a gente falou da literatura e ter sido infantilizada e ser infantilizada, eu vou indicar um livro maravilhoso da Eliane Potiguara, Metade Cara, Metade Máscara, que é um livro aí da década de 90, se não me engano, um livro adulto, né, e aí ajuda a gente a desmistificar um pouco dessa literatura infantil e pensar também esse universo feminino das mulheres indígenas. No mais, agradeço muito por estar aqui com vocês, foi um aprendizado enorme. E vou indicar, né, lógico, o meu próprio trabalho, né? A gente, como eu disse, a gente está com o podcast, vocês podem acessar no Spotify, ele se chama Parasqueuê, e a gente tem um episódio com o Daniel Munduruku, que lançou esse mês, em breve a gente já vai lançar outros. Maravilha, eu vou assinar daqui a pouquinho o podcast. Jamile. Queria agradecer muitíssimo ao Cris, né, por essa condução tão generosa, sensível e rica da conversa. Queria agradecer muitíssimo a Micheline e Naine, né, pela composição desse encontro, pelo trabalho de vocês. Foi realmente uma conversa que eu queria que continuasse, porque ela abriu várias frentes assim importantíssimas, mas espero que tenhamos a oportunidade, né, virtual ou pessoalmente. Quanto claro, agradecer à Biblioteca Mário de Andrade, né, pela proposição da atividade e também por ser esse espaço fundamental da vida cultural, né, de São Paulo, mas do Brasil, né. Sugestões de obras, né? Olha, gostei muito do livro Paletó e Eu, Memórias de Meu Pai Indígena, publicação da bióloga de formação e antropóloga Aparecida Vilaça, né, professora do Museu Nacional, no FRJ. Acho que a Aparecida Vilaça tem feito um trabalho importante como intelectual pública, mas recentemente, assim, esse é um livro muito bonito sobre o pai Wari dela, né? Aparecida tem um trabalho de muitos anos e com os Wari, né, em Rondônia. Também vou indicar um livro de uma pensadora Anishinaabe, que é a Liane Simpson, chama-se Dancing on Our Turtle's Back, né? Então, dançando, né, nas costas da nossa tartaruga, né, que seria um livro muito, muito legal, que fala como a teoria, as teorias e as metodologias indígenas existem no corpo, né, de como elas são vividas pelo corpo, e, enfim, trata de muitos pontos interessantes sobre o ressurgimento, né, dos povos indígenas no Canadá. Para quem se interessa por processos de curadoria e arte indígena em museus, sugeriria dar uma olhada no que tem sido feito na Galeria de Arte da Província de Ontário, lá em Toronto, que tem uma curadora chamada Wanda Nennebusch, uma curadora indígena, e eles chegaram, assim, dentro dos debates deles, né, nessa instituição, até a modificar nomes de obras, né, nomes problemáticos, bastante coloniais, assim, tem feito uma discussão radical mesmo sobre, dentro da galeria também, rebatizar obras e salas, né, para, assim, concretamente tomar algumas ações né, para que também essas salas não fiquem perpetuando um legado colonial, né? Então, é isso. Acho que também trabalhos na interface entre história e antropologia, como Índios no Brasil, da Manuela Carneiro da Cunha, muito importante a gente pensar, né, sobre como, enfim, o papel da academia também para
enfim, oferecer subsídios, né, para a defesa dos direitos indígenas no Brasil. A gente tem um legado riquíssimo aí da Constituinte, todo o debate que levou à Constituição de 88, e acho que é um compromisso cidadão, né, de cada brasileira, de cada brasileiro, de se informar sobre isso, né, honrar o que está lá no artigo 231, né, os indígenas são sujeitos de direito e é importante que a gente leve profundamente a sério isso, né? Então, é isso, algumas sugestões apenas. Agradeço. Legal, Jamile. Mais uma vez eu queria agradecer a Micheline, a Naine e a Jamile. Foi um privilégio conversar com vocês. Para mim foi um grande aprendizado também, né? E eu queria também agradecer pelo convite da Biblioteca Mário de Andrade, na pessoa da sua diretora, Josélia Aguiar, mas também agradecer a Carol Rodrigues. É isso, pessoal. Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e até a próxima.